Olá, vamos iniciar o vídeo do grupo 4 dos seminários Full Stack JavaScript sobre Express com MongoDB. Nosso grupo é composto por mim, Diogo Santos Teixeira, Renata Justina Novaes, Guilherme Ferreira Santos, Gabriel Ferreira de Souza, Rian Gustavo Quintanilha de Aquino e Lucas Soares de Souza, na matéria Desenvolvimento Web Avançado. Primeiramente, o que é Express? Express se trata de um framework para desenvolvimento de aplicações que faz parte do Node.js, que é um ambiente de execução JavaScript server-side. Um ponto positivo desse framework é que ele é bem leve e poderoso, o que tornou muito popular na comunidade e facilitando o desenvolvimento de aplicações back-end. Agora vamos para como baixar o Express. O primeiro passo de como ter ele é instalar o Node. Isso pelo seu site oficial na seção de downloads. Aqui você vai baixar o instalador adequado para seu tipo de sistema e na versão LTS, que é com mais suporte. Depois é só executar o arquivo e começar a instalação. Após aceitar os termos e condições, vem essa tela para escolher o local da instalação, onde você pode colocar o diretório que preferir em seu computador. Em seguida, nessa parte para escolher alguns recursos, eu recomendo que você mantenha do jeito que estão e siga com a instalação. Nessa tela, apenas marque a caixa instalar ferramentas necessárias e siga com a instalação. Por fim, basta esperar ela terminar. Com o Node instalado, podemos testar se ele está funcionando corretamente com o prompt de comando ou com o CMD. Isso através do comando node-v. Se estiver tudo ok, vai retornar a versão instalada. Com o Node, nós podemos executar JavaScript sem um navegador, diretamente pelo prompt. Como exemplo, um código bem simples de declarar duas variáveis e mostrar elas somadas depois. Ele também tem alguns comandos próprios, como o .help, que dá algumas informações importantes. Também é possível executar arquivos JavaScript diretamente pelo prompt. Primeiro digita cd e cola o diretório onde está o arquivo desejado. Depois escreve node e o nome do arquivo, .js, e aí o arquivo vai rodar. Como por exemplo, usei um arquivo chamado teste com o mesmo código que o slide anterior, e também apareceu, a soma dos números é 3. Com o Node pronto, é possível instalar várias bibliotecas e ferramentas úteis, entre elas o próprio Express. Isso será feito através de um gerenciador de pacotes próprio do Node, que já vem incluso com a instalação dele, chamado npm. E também pelo comando express, pelo comando npm install express-safe. E pronto, de maneira simples, você já possui o Express instalado e já pode começar a criar aplicações e até rodar servidores localmente, além de poder adicionar mais algumas bibliotecas disponíveis, possibilitando novas funcionalidades. Boa noite a todos. Se apresentando Lucas Soares de Souza. Na parte eu vou mostrar como se baixa, como se instala o MongoDB em seu computador. Primeiramente, você pode ir na barra de buscas do Google digitar MongoDB, ou você pode digitar na parte superior, que é a barra de endereço, mongodb.com. Na verdade, eu recomendo mais essa opção, a segunda opção. Digite na barra de endereços mongodb.com. Ao entrar no site mongodb.com, lhe recomendo deixar a opção do idioma do site em inglês, pois nessa opção ocorrem menos falhas do que em português. Após isso, siga a seguinte instrução. Na opção Products, na parte superior do site à esquerda, você irá procurar Community Server. Community Server está logo abaixo de Community Edition, a parte direita, que é aberta após clicar em Products. Essa versão é uma versão gratuita e que é baixada direto para a sua máquina. Depois de apertar Community Server, você será direcionado a uma página de download. Logo à direita, terá a opção de escolher qual versão você quer instalar em sua máquina, a plataforma, ou seja, Windows, Linux, ou então Mac, sistema operacional, assim como também você pode escolher o pacote, escrito em package em inglês, nesse exemplo. Eu recomendo escolher MSI, pois essa opção vai facilitar a nossa instalação desse programa. Após terminar de baixar o instalador, você pode inicializar a instalação
apertando no ícone que aparecerá à esquerda, na parte inferior da sua máquina, ou então você pode procurá-lo em Downloads, fazer duplo clique no instalador, depois disso inicializar a sua instalação. Ao tentar instalar um MongoDB, espere um momento até o botão Next ser habilitado. Quando este for habilitado, selecione. Então aceite os termos, selecione Next novamente. Nessa próxima fase da instalação, aperte em Complete, pois nesta opção há mais softwares necessários para o bom funcionamento do seu programa. Em Service Configuration, mantenha as opções padrões marcadas, ou você pode desmarcá-las, pois assim a memória não será consumida assim que você inicializar sua máquina. Ao apertar em Next, será direcionado a mais uma fase de instalação. Mantenha selecionado a opção Install MongoDB Compass, porque esse software ele te permite gerenciar o banco de dados de forma mais simplória. Aperte Next, após isso, aperte Install, espere um momento e quando terminar a instalação, você pode fechar a janela ou você pode apertar em Finish. Com o programa instalado, agora você deverá de procurar o diretório raiz. No Windows 10, em que este programa está sendo instalado, esse diretório pode ser encontrado através do seguinte caminho. Primeiro vai até em este computador, depois procure disco local C. Lembrando que dependendo da máquina, o idioma pode estar diferente, assim como alguns nomes, mas a alteração desses nomes é pouco diferente. Entrando no diretório raiz, agora você terá de criar uma pasta. Essa pasta deverá ter o nome de data e deverá ser escrito tudo em minúsculo esse nome. Depois que criar essa pasta, abra e dentro dessa pasta crie outra pasta chamada db, também escrito tudo em minúsculo. Finalmente, para começar a utilizar o programa em sua máquina, entre novamente no diretório raiz. Dentro do diretório raiz, procure Program Files ou arquivos de programa. Entre em Program Files, procure por MongoDB, depois entre Server e clique na versão que está instalada em sua máquina. No nosso caso é a 4.4. Entrando em 4.4, agora você terá de ir em bin. Dentro da pasta bin, procure o arquivo mongo.exe. Automaticamente irá aparecer o prompt de comando fazendo leitura de dados. Minimize o prompt de comando. Agora procure o ícone do Compass em sua área de trabalho e dá um duplo clique. Você poderá utilizar o programa normalmente. Lembrando que não se deve derrubar o prompt de comandos, ou seja, não se deve fechá-lo, pois senão o banco de dados também será derrubado. Bom, mas caso você não queira instalar nada à parte na sua máquina, há uma forma de utilizar o MongoDB na nuvem através do MongoDB Atlas. Você vai entrar no site, que os links todos vão estar no PDF. Bom, você pode pesquisar também no seu navegador MongoDB Atlas e fazer o seu registro. Após criar a sua conta, você vai entrar em cloud.mongodb.com e clicar nesse botão verde Build a Database. Ok? A partir daí você vai selecionar a opção Free ou a opção que você queira, mas os outros dois são planos pagos. E depois você vai clicar nesse botão Create Cluster. Agora o site ele vai te pedir algumas configurações, como os usuários que terão acesso, com o nome e senha e alguns direitos e permissões. E depois você vai ter que colocar por onde que você vai acessar o servidor, ou seja, localmente
ou pela nuvem também, né, no nosso caso é localmente. E ele vai pedir, por questões de segurança, uma lista de IP de acesso, tá? E para você adicionar o IP do seu aparelho atual, você clica nesse botão aqui e automaticamente ele vai adicionar o seu IP. Clicando em Finish and Close, ele vai começar a construir o seu cluster. Questão de minutos, o seu cluster já vai estar construído. E a partir daí você vai clicar nesse botão Connect, clicar em Connect My Application, que é a segunda opção, e aí você vai copiar esse código que ele disponibiliza e jogar dentro do seu projeto, fazendo as devidas alterações, como o nome do banco de dados, por exemplo. Agora, depois desse passo, o servidor ele já vai estar rodando direitinho. Você já vai conseguir fazer as suas alterações no banco de dados sem ter nada instalado na sua máquina, ok? Bom, o MongoDB é um banco de dados não relacional que armazena os seus dados através de objetos, através de arquivos JSON, o que faz com que ele seja muito compatível com projetos que trabalhem com JavaScript, assim como o nosso, que vai utilizar o Node e o Express no back-end. Para facilitar ainda mais essa interação, a gente pode usar o Mongoose, que é uma biblioteca JavaScript que nos permite fazer a conexão e alteração no banco de dados inteiramente pelo meio do JavaScript, mesmo dentro da pasta do projeto e sem utilizar softwares de terceiros. Sua primeira aplicação no projeto seria em si a construção do banco, com a formação de modules que em bancos não relacionais como o MongoDB seriam o equivalente aí às collections. Então, para começar a aplicação, logo depois de realizar a conexão com a database, a gente cria a definição de uma module. E para isso a gente precisa importar na real, a classe esquema de dentro do Mongoose. E para fazer esse esquema, que é como se fosse uma interface dessa nossa module, a gente cria essa estrutura em formato de objeto, como se fosse uma lista de atributos, onde cada um desses atributos também é um objeto. E nele vai ter as informações como o nome do atributo, a tipagem do atributo e algumas características opcionais, como se ele é requerido, se ele é obrigatório. E no caso, como você pode enxergar na imagem maior, ali a gente tem um exemplo de ID do autor, onde ele pega a referência também da collection ao qual o ID do autor se refere, como o ID do autor ele é uma chave estrangeira, ele não é de origem dessa própria collection. Então vamos lá. Depois disso, o que a gente vai precisar fazer é declarar esse modelo. A gente vai usar ali a função model do próprio Mongoose e a gente vai declarar usando o nome que a gente quer para esse modelo e, como segundo parâmetro, o esquema que a gente acabou de montar. Agora eu vou mostrar para vocês como baixar o Mongoose. O Mongoose, para instalar ele no projeto, me desculpe. Para instalar ele no projeto, primeiramente tem que criar uma pasta com o nome do seu projeto. Aqui no exemplo que nós usamos, a gente colocou o nome do projeto. Depois disso, nós abrimos essa pasta no Visual Studio Code ou outro operador que você faz para editar seu código. E aí tudo bem, aí você deixa de lado e vai até o site do NPM, que o link vai estar aqui embaixo. E aí você vai pesquisar sobre Mongoose. E então você vai ver toda a documentação completinha dele. Após isso, você vai abrir comando prompt. E nesse comando você vai escrever esses seguintes comandos nessa seguinte ordem, Primeiro você vai estar
assim padrão, né? Seu user e seu nome, ou então o nome que você colocou no seu computador. E então você vai ter que digitar cd espaço desktop para ele saber que é para colocar o Mongoose na sua área de trabalho. Após isso, você vai escrever também cd barra nome do projeto que você colocou. E então você vai escrever esse seguinte comando: npm install --save mongoose. E aí você vai esperar um pouquinho e vai baixar completamente o Mongoose. Então, após isso, vai aparecer essas seguintes pastas. Isso confirma que você instalou certinho o Mongoose. Após isso, a gente vai ter que criar um arquivo que o nome vai ser aprendendo.javascript, que nesse caso, porém, quando você fizer o seu projeto, você pode colocar outro. Após isso, você vai conectar esse seu projeto com o Mongoose, né? O Mongoose você vai conectar ele com o MongoDB. Então, você vai ter que escrever esses seguintes comandos e requer tudo direitinho. E recomendo você colocar esse then, porque ele vai ver, ele vai te mostrar como se realmente está conectado ou não o seu MongoDB. Aqui ele vai colocar console.log, aí você escreve uma mensagem para se referir que o MongoDB está conectado. E a outra do cat, que é o erro, você vai colocar a mensagem um erro ao se conectar ao MongoDB, ou outra mensagem que você possa considerar que é um erro, mais o erro, né, variável do erro. Então, você vai no comando de novo, e você vai escrever node espaço aprendendo.js. Com isso, você aperta Enter e vai mostrar a mensagem logo em seguida. Aqui no exemplo mostrou que o MongoDB está conectado. Para melhor demonstrar a funcionalidade desse framework, desenvolvemos, junto ao grupo responsável pelo front-end, um fórum. Porém, é importante declarar que a versão integrada com o front é simplificada. As funções atribuídas a esse fórum são criação e validação de usuários, adição de posts ao fórum, listagem de posts, adição de comentários aos posts e a exclusão de posts e comentários. O primeiro passo para ingressar o Express na aplicação, após instalá-lo, como já foi mostrado anteriormente, é importar o módulo Express a uma variável. Isso pode ser feito utilizando o método require. No nosso caso, utilizamos a constante Express, ficando da forma indicada no slide. Depois de require, foi chamada a função ExpressRouter para a variável router, criando assim um roteador. Esse roteador nos permite chamar funções correspondentes ao método HTTP, sendo essas .get, .post e .delete. Feito isso, agora só preciso configurar as rotas. Para isso, é necessário chamar a variável do roteador, indicar a função route para que a rota inserida seja analisada e, por último, indicar o método utilizado, junto com a função atrelada a ele. Sobre as rotas feitas no nosso projeto, separamos elas em 3 categorias, sendo elas registro e validação, questões e respostas. Olhando mais a fundo nessas categorias, começaremos analisando as rotas de registro e validações. A primeira delas utiliza a rota /registro e o método post atrelado a funções registerUser, que é responsável por enviar as informações do registro do usuário para o banco de dados, caso cumpra os requisitos, onde o principal deles é conferir se o e-mail inserido pelo usuário já está sendo utilizado ou não. A próxima a ser analisada é referente à rota /entrar, que também utiliza do método post, com a função authUser, responsável por certificar que as credenciais inseridas pelo usuário constam no banco de dados, assim efetuando o login. Agora iremos adentrar nas rotas de categoria questões, mas antes de falar sobre elas em específico, é necessário explicar o funcionamento e um dos objetivos do sistema de autentificação do usuário, pois essas funções estarão presentes em todas as próximas rotas com o nome Logged. Para permitir que apenas os autores das publicações possam excluí-las, foi necessário utilizar um sistema de tokens, que não é nada mais nada menos que a atribuição de um código de chave única para cada usuário após o seu cadastro, que é salvo no banco de dados junto com os posts e respostas. Assim, esse usuário efetua o login
Este código atrelado à sua conta é salvo pelo navegador e será utilizado para compará-lo com o código que consta nos posts e respostas. Caso seja o mesmo código, o usuário terá permissão para excluir a sua publicação. É importante citar que a parte responsável pelo logout é feita no front-end, apagando o código de token inserido. Agora sim, explicando as rotas. A primeira rota após o login é a /perguntas, que com o método get acionando as funções getQuestions, lista todas as perguntas que constam no banco de dados. A rota perguntas/criar utiliza o método post para criar perguntas, e caso todos os campos sejam preenchidos corretamente, sendo esses título e conteúdo, a pergunta será enviada ao banco de dados. A última rota da categoria questões consta com duas funções, onde uma delas é getQuestionById, responsável por resgatar as respostas atreladas a alguns posts em particular, e a opção de deletar uma questão. Por último, falaremos sobre a categoria respostas, cujo contém apenas uma rota, responsável por criar e deletar respostas. É importante citar que as respostas são cadastradas no banco de dados junto com o ID da questão em que elas se encontram, e o que possibilita resgatá-las futuramente. Agora, para termos o nosso projeto por completo, a gente também precisa realizar as operações no banco. E para isso, ao invés de deixar essas operações dentro dos nossos arquivos de rota, a gente vai separar uma pastinha de controllers só para essas interações com o banco, para evitar com que os arquivos de rotas fiquem muito extensos, né? E por questão de boa prática. Bom, primeiramente a gente vai precisar da biblioteca Express Async Handler, que é essa que você está vendo na segunda imagem, que ela vai ter a função de lidar com essas queries do banco. Ela vai respeitar o tempo de execução dessas queries, que é consideravelmente maior do que o tempo de execução do JavaScript. Para começar, a gente vai começar com a inserção de um registro. E para isso, a gente vai precisar criar uma estrutura que vai recolher os dados passados pelas rotas e a gente vai moldar esses dados na estrutura do modelo que já está no banco de dados. Então, nesse caso aqui, a gente quer criar uma nova questão e a gente vai receber o ID do autor, a gente vai receber o nome do autor, o título e o conteúdo, e a gente vai organizar nessa estrutura que é assim como está no modelo. E agora, para enviar para o banco de dados, a gente vai ter que usar essa função de .save em cima da nossa instância de questão, beleza? Na nossa instância do nosso modelo de questão. Esse códigozinho aqui embaixo, ele não representa muita coisa, só para ele retornar para a gente que deu tudo certo no banco de dados. Agora no próximo, a gente tem duas imagens, que são dois casos de listagem, onde no primeiro caso a gente quer retornar todas as perguntas disponíveis no banco de dados, né? Isso em relação ao nosso projeto que a gente criou. E no segundo caso, a gente quer abrir uma pergunta específica. Então, no primeiro caso, a gente vai simplesmente usar a função .find em cima do nosso modelo, certo? Sem nenhum tipo de parâmetro específico que a gente vai ter que passar, já que ele não vai estar influenciando em nada no nosso banco de dados. Agora, no segundo caso, a gente vai precisar pelo menos de um parâmetro de identificação da pergunta que a gente quer. Então, para isso, a gente vai usar a função findById, né, que é encontre pelo código de identificação, o ID, e a gente vai passar o parâmetro que vai vir das rotas já, que é o próprio ID da pergunta. Então, esse códigozinho aqui de baixo, novamente, só para explicar, é porque a gente está fazendo a requisição tanto da pergunta quanto da resposta, e aí caso a pergunta não tenha respostas ainda, ele vai exibir só a pergunta, e caso não exista a pergunta, né, ele vai mostrar que a pergunta não foi encontrada como um erro. Esse caso do findById, ele também serve de forma parecida para o delete e para o update, né, os casos de exclusão e alteração. Sendo que nesses dois casos a gente vai precisar de um certo nível de autenticação, onde a gente vai receber pelas rotas o ID do autor da pergunta e o ID do usuário que está fazendo essa requisição, né? Seja de alteração ou de exclusão. E aí, caso esses dois IDs eles batam, eles sejam iguais, essa operação ela vai ser aprovada e executada no banco de dados.
E caso esses dois IDs eles sejam diferentes, essa operação ela vai ser rejeitada e será retornado um erro, né? No caso ali de você não pode realizar esta operação. Para demonstrar o funcionamento das rotas, utilizaremos o software Postman. O Postman é um API Client que facilita aos desenvolvedores criar, compartilhar, testar e documentar as APIs. Ele permite criar e salvar solicitações HTTP simples e complexas, bem como ler suas respostas. Ao lado, podemos ver as URLs que serão utilizadas para acessar as rotas criadas no back-end. Temos uma variável de ambiente que armazena a URL padrão do nosso site. Ela serve para facilitar a referenciação nos diferentes testes. Neste momento, estamos utilizando o servidor local na porta 8081. Serão utilizados 3 tipos de métodos para a criação de rotas. O método GET, onde as informações serão resgatadas do banco de dados para serem apresentadas ao usuário. O método POST, que é utilizado pelo usuário para enviar dados ao servidor. E o método DELETE, que servirá para excluir alguns dados. Se o usuário não estiver logado, ele apenas conseguirá acessar as rotas de criar perfil e de logar. Caso de alguma forma tente requisitar alguma outra rota sem estar logado, será retornado um erro. A sessão do usuário é feita com JSON Web Token. Ele criará um token bearer assinado com um segredo interno definido na API e após a autenticação dos dados do usuário no servidor. Este token será enviado para o cliente, o que permitirá o seu acesso às rotas que necessitam de uma conta para acessar. Assim, conseguimos controlar o acesso das rotas, retornando o erro para os usuários que não estão logados, como mostrado anteriormente. Se o usuário já estiver cadastrado, será mostrado um erro. Vou colocar um usuário criado anteriormente para demonstrar. Se os dados de usuário não estiverem corretos ou ele não estiver cadastrado no nosso banco de dados, um erro será retornado. Essa rota e todas que irei mostrar a partir de agora, é preciso sinalizar qual token de login na parte de autorização da rota, já que para realizar as requisições é necessário estar logado. Ao logarmos no site, será possível acessar as URLs sem problemas. Nesta rota, será listada todas as perguntas armazenadas no banco de dados. Para a criação de perguntas, é necessário informar o conteúdo da pergunta. Aqui no back-end, nós colocamos a opção de título para ser utilizado caso desejado. Após clicar em um botão para criar a pergunta, esta rota será ativada e a pergunta será salva no banco de dados. A partir de agora, todas as rotas, incluindo essa, utilizaram o ID de algo para realizar uma ação. Essa rota precisa do ID da pergunta para resgatar as respostas que estão atribuídas a ela. Na rota de criar a resposta, será necessário utilizar o ID da pergunta que está sendo respondida. Assim, a resposta ficará vinculada a ela. Ao inserir o conteúdo da resposta e clicar em um botão de enviar, a resposta será criada. Também criamos duas rotas opcionais, além do definido previamente no escopo, para deletar pergunta e resposta. Elas utilizam o ID da pergunta ou resposta para deletar a desejada e será realizada uma verificação para saber se o usuário que deseja deletar é o autor dela.